7h15, pessoal. Como nós combinamos, vamos começar. Eu vou apresentar aqui a proposta da reunião de hoje, tá? Como nós faríamos ela. Eu faria agora um resumo de como está a tramitação aqui no IFPB do processo da reposição dos docentes. Apresento a proposta de voto divergente. Depois dessa apresentação, o companheiro Abençoar Arruda, e a gente agradece aqui a presença dele, ele vai nos responder, né, sobre é direito do Consuper votar, está em questão, o Consuper pode tomar posição sobre isso, com o convite de Abençoar Arruda, né, é muito importante registrar isso. A Abençoar foi, por algum tempo aí, o formador dos conselheiros do Consuper, né? Aquilo que a gente pode ou não pode estar fazendo. Então, ele responderia isso. E depois a companheira Carmen apresenta o parecer dela sobre a questão da responsabilização, que é a grande discussão que está no nosso Consuper. Eu queria começar agradecendo a presença dos companheiros aqui presentes. Eu vi que também tem gente aqui de outros estados, vi gente do Maranhão, gente do Mato Grosso do Sul, gente de Alagoas. Então, sejam muito bem-vindos. Essa discussão a gente quer, sim, que ela se nacionalize, que ela vire, né, um processo nacional. Pergunta-se, tem alguém contra esse encaminhamento? Podemos fazer dessa forma? E depois da fala da advogada, nós abrimos as palavras, tá bom? Companheira, pode ser? Então, vamos começar. Atualizando como é que está a situação. Nós, do Sintef-PB, tomamos, através de ações judiciais, com a ajuda da nossa advogada, desse procedimento que era a zerar o tempo depois da aceleração de promoção. Algo que a gente não conhecia. Durante o período da greve, nós negociamos com o governo sem saber desse direito, né? Hoje até a gente faz uma avaliação que a aglutinação dos níveis inferiores da nossa carreira vem para responder ao governo, vem para responder essa questão, porque o governo estava perdendo vários casos na justiça, e a partir desse procedimento nós tomamos uma posição. Posição 1, nós íamos entrar na justiça e fazer uma campanha para que todos os docentes que têm direito entrem na justiça. Nós estamos fazendo essa campanha. A ideia da ação individual tem alguns motivos. Primeiro, o perigo de que ela não é uma coisa que tem jurisprudência, e se a gente pede de forma coletiva, pede para todo mundo. Segundo, nós tínhamos aí várias experiências de ações individuais que estavam sendo vitoriosas. Então, vamos seguir aquilo que está dando certo. Terceiro, né, o fato de que não tem perigo de virar precatório, porque a individualização das ações não corre esse perigo de precatório. Então, por tudo isso, nós optamos por fazer uma campanha em defesa das ações judiciais individuais. E aí eu quero salientar uma ajuda muito forte que deu no primeiro momento o companheiro Hélio, né? E por ter interesse, né, faz jus a esse direito. Comprou essa briga, foi o primeiro cara a procurar advogado, a conversar, a discutir o direito, a falar sobre o que estava em jogo, colocar a questão da promoção, progressão. Então, obrigado, Hélio, por tudo isso. E aí a gente tirou a seguinte posição. Vamos encaminhar para o Consuper uma proposta de resolução. Exatamente para tirar da pressão da reitora o fato dela fazer de forma monocrática, fazendo um colegiado coletivo. No Consuper, o documento foi protocolado, como manda o regimento. A reitora nomeou um relator que fez um parecer. Parecer confuso, né? Muito bem trabalhado, mas com resultado confuso. E por incrível que pareça, pessoal, estudando depois do parecer, o parecer do primeiro relator poderia causar, sim, responsabilização aos membros do Consuper, porque ele manda, ele sugere que os docentes entrem na justiça contra o IFPB. Então,
nós do Consulper podíamos ser responsabilizados pelas ações judiciais, como se fosse uma orientação nossa, que está lá no parecer do relator. No Consulper, quando o relator concluía pela não aprovação, né, ele falou em aprovação parcial, mas na verdade era complicado, um parecer todo complicado, nós pedimos vista ao processo. Naquele momento, o tempo regulamentar da reunião do Consulper estava se encerrando e a reitora suspendeu os trabalhos. Ela recomeça agora na próxima reunião, que é no dia 23. Pelo regimento do nosso Consulper, esse assunto é o primeiro a ser discutido e votado. A reitora fez uma manobra, tirando da pauta o processo de discussão e votação da propositura. Nós já tomamos providência contra isso, já preparamos um ofício, que hoje está assinado por 13 conselheiros, nós queremos coletar mais assinatura, mas amanhã nós vamos protocolar, nós podemos protocolar o documento, né, pedindo à reitora que esse seja o primeiro ponto de pauta que seja discutido e votado. Essa é a situação que está em João Pessoa, no IFPB. Com o meu visto, eu passo a ter o direito de fazer o parecer. E aí eu vou apresentar o parecer, vou compartilhar o parecer para apresentar para vocês, pessoal. Tá pequeno? Precisa aumentar? Aumenta, Lomão, se puder. Eu vou tentar aumentar, peraí. Agora vocês vão dizendo aí que eu não estou vendo, não, viu? Tá bom aí? Tá bom, Tá legal? Lomão. Tá legal? Tá ótimo agora. Tá ótimo, então vamos lá. Ao Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Sim, esse parecer, antes de começar a ler ele, eu queria agradecer as contribuições de Avenzo Arruda, que ele escreveu lá e nós bebemos da fonte dele, né, para fazer esse parecer, e agradecer muito, mas muito mesmo, a nossa querida advogada Carmen, que se prontificou a fazer a redação final, dando um caráter mais, né, formal ao processo, tá bom? Então, muito obrigado a Abençoar pelas contribuições políticas, muito obrigado, Carmen, por essa ajuda aí na redação final. Então, ao Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Processo número 23, eu vou pular algumas coisas aqui ainda. Processo número tal, assunto, progressão e promoção funcional dos servidores ocupando da carreira do magistério do EBTT no IFPB. Relator, conselheiro Pedro Luiz Araújo da Silva. Pedido de vista, conselheiro Carlos David Carvalho Lobão. Ilustríssimo senhor presidente e demais membros do Consulper. Relatório. Trata-se de proposta de resolução sobre os procedimentos de concessão e revisão da progressão e promoção funcional dos servidores da carreira do magistério, com o objetivo de normatizar o reposicionamento dos docentes e das docentes do ensino básico, técnico e tecnológico BTT desse instituto, cuja relatoria, pelo conselheiro Pedro Luiz de Araújo, resultou no parecer 23/2025. Com devido respeito, apresento a seguinte divergência ao parecer 23 de 2025, por entender que os contornos de pretensão deduzida e a postura da administração ensejam soluções distintas. A questão central é a contagem do tempo de serviço para a progressão funcional subsequente, a aceleração de promoção. Um direito previsto na Lei nº 12.722/212, até o dia 31 de 12 de 2024. Esse direito se encerrou já no dia 31 de 12. A demanda é legítima, de alta relevância, se espalha na realidade em que os institutos federal do Acre, de São Paulo, do Paraná, além de algumas universidades federais, vêm aplicando... Espera aí que passou sem querer. Vem aplicando gente.
Baixa mais, Lobão. Baixa mais. Que danado deu um pulo tão grande assim? É mesmo, Lobão. A demanda é legítima. Pronto. A demanda ambiental, seus direitos servidores federais, o entendimento proposto nessa resolução causando uma diferença salarial nessas categorias, quebrando o princípio do serviço público, a isonomia. Gente, que danado está correndo aqui? A documentação que institui inicialmente a demanda é formada por apostilha, com entendimento do Instituto Federal de São Paulo, de julho de 2020, 3 decisões judiciais em ações individuais, em primeira instância, uma proferida pela terceira vara federal e outra pela 15ª vara federal. E uma última proferida pela primeira vara federal, em desfavor no IFAM, em março de 2025. Acompanha ainda os autos de uma instituição normativa editada no mês de março de 2025 pelo Instituto Federal do Paraná, uma decisão judicial protocolada na segunda instância, também em ação individual contra o Instituto Federal Sertão Pernambucano e o Instituto Federal da Bahia, de outubro de 2024. E, por fim, a minuta de resolução a ser apreciada pelo Consup com 9 artigos. A título de atualização, que vem ocorrendo sobre o tema, aproveitamos para esse parecer divergente para anexar os seguintes documentos. Documentos nós vamos anexar amanhã também, tá? Acordo do TRF, da 5ª Região, a sentença proferida por auto no processo. Vale salientar que os docentes do IFPB, que ingressaram na Justiça, vêm tendo julgamento de mérito favorável, conforme os novos anexos. Análise de processo. O regimento interno do Conselho Superior do IFPB, resolução número 41 de 2020, no seu artigo 20, elenca as competências do Conselho e revela que a sua atuação é de natureza estratégica, deliberativa e normativa sobre as políticas educacionais e administrativas, chama atenção para isso, do Instituto. Portanto, é função discutir e deliberar por normas administrativas que a reitoria, por algum motivo, deixou de aplicar ou não aplicou corretamente. O Consuper, como órgão superior da instituição, tem como competência para discutir e votar a resolução sobre o reposicionamento, para fim de corrigir um erro de entendimento na aplicação de normas administrativas no processo de evolução dos docentes, inclusive sobre o desenvolvimento na carreira, especificamente os docentes que gozaram do direito de aceleração de promoção após 1º de março de 2013 até 31 de dezembro de 2024. As decisões do Consuper possuem presunção de legitimidade e não configuram atos arbitrários ou pessoais. Com a aprovação da resolução pelo Consuper, o ato administrativo do cumprimento da decisão colegiada do Consuper não caracteriza dolo, nem mesmo desvio de finalidade por parte da reitoria e ou dos conselheiras, afastando qualquer tipo de imputação de improbidade administrativa. O abaixo-assinado, o abaixo-assinado e as discussões patrocinadas pelo sindicato classista que representa os servidores do IFPB, o SINTEF-PB, cumpriu um papel relevante na escuta da comunidade acadêmica do IFPB, fazendo desta resolução uma das mais discutidas antes de chegar à deliberação do Consuper. Conhecedor da nota número tal, de julho de 2025, e do parecer tal, também de julho de 2005, que expressa a opinião do órgão, a Procuradoria-Geral Federal, é explícita em afirmar a improbabilidade da contabilização do período do tempo cumprido em um nível antes da concessão de aceleração de promoção para completar prazo para o próximo período aquisitivo da progressão, contrariando literalmente a Lei 12.722, de 28 de dezembro de 2012, no seu artigo 12, onde afirma, e aí nós vamos mostrar a contradição. Artigo 12. O desenvolvimento da carreira do magistério superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Para fim do caput, progressão é a passagem do servidor para o nível do vencimento imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta lei. A progressão de carreira do magistério superior
ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará cumulativamente o cumprimento do exercício de 24 meses e o efetivo exercício de cada nível, e aprovação e avaliação de desempenho, deixando claro a diferença entre promoção e a progressão dos docentes do Magistério Federal. Ademais, o artigo 22 da Lei 9.028, de 1995, que dispõe sobre as atribuições da AGU, estabelece expressamente que compete à instituição a defesa dos atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções. As exceções que autorizam a recusa da defesa são restritas a casos de ilegalidade manifesta, desvio de poder ou interesse pessoal, hipótese que não se aplicam no cumprimento de decisão colegial. A Lei número 73/1993, que institui a Lei Orgânica da AGU, é clara em definir os limites da força vinculante dos seus pareceres. O artigo 40, no seu parágrafo primeiro, estabelece o seguinte: chama atenção para isso aqui, hein, pessoal. Os pareceres do advogado, do advogado-geral da União, são por estes submetidos à aprovação do presidente da República. O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração pessoal, a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigadas a lhe dar o devido cumprimento. Assim, apenas os pareceres, importante isso, apenas os pareceres que recebem aprovação expressa do presidente da República são publicados no Diário Oficial da União, adquire efeito vinculante para a administração pública federal. Os demais pareceres, notas e orientações técnicas da AGU possuem caráter meramente opinativo, servindo como orientação jurídica, mas não como imposição. 9. As dúvidas existentes sobre a aprovação da resolução que trata do reposicionamento pode gerar ameaça de responsabilização aos conselheiros e à reitoria, As dúvidas existentes sobre a aprovação da resolução que trata do reposicionamento poder gerar ameaça de responsabilização aos conselheiros e à reitoria podem ser dirimidas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429, de 1992, atualizada pela Lei número 14.230, de 21. O artigo 8º do parágrafo 1º da referida lei é taxativo ao proteger o gestor público que atua com base em interpretação razoável da lei, citando o parágrafo. Artigo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente da divergência interpretativa da lei, baseadas em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do órgão do controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Importante isso aqui, pessoal. Desta forma, os membros do Consuper estão legalmente amparados para decidir com a base em sua própria análise da legislação e da jurisprudência, sem que configure por si só qualquer tipo de irregularidade ou ato de improbidade. Voto divergente. Aí vem o voto agora. Considerando que os pareceres da AGU, em regra, não possuem força vinculante para as autarquias federais, salvo os aprovados pelo presidente da República e publicados oficialmente. Considerando que a Lei de Improbidade Administrativa protege expressamente os conselheiros e a gestora que atuam com base em divergência interpretativa da lei, fundamentada em jurisprudência, afastando o risco da responsabilização. Apresento o voto divergente do relator pela aprovação da resolução proposta com um acréscimo de um novo artigo na resolução. É o artigo 2º. Estabelecer no âmbito do IFPB o princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5º, caput da Constituição Federal, reforçando pelos princípios da legalidade, impersonalidade e eficiência. Artigo 37, capítulo da Constituição Federal, que impõe à administração pública
o dever de aplicar de forma uniforme e imparcial uma mesma lei a todos os integrantes de uma mesma carreira, prevalecendo tal princípio sobre as interpretações administrativas e pareceres que resultem em tratamento desigual. Muito importante isso, pessoal, esse artigo. Passando-se assim o artigo 2º para o 3º e o 3º para o 4º e assim sucessivamente. Será na resolução. Até o último artigo, que pela nova numeração será o artigo 11. Este é o parecer divergente, salvo o melhor juízo, que apresentamos a este egrégio Conselho, pautado pela prudência, pelo respeito, pela jurisprudência e pela jurídica vigente. É como voto. É isso, pessoal. Esse é o parecer que nós... Sim, se alguém tiver alguma proposta de melhorar um pouco, tá, nós vamos protocolar ele amanhã. Então, eu acrescentaria responsabilidade também, Lobão, já que foi a palavra da moda usada pelo relator, dizendo, chamando a gente irresponsável, né? Hélio, anota aí o que você quer acrescentar, que depois que a Venzola falar e a advogada falar, a gente abre, e aí você faz essa sugestão e a gente vai anotando, tá bom? Beleza? Então, Venzola, querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. A pergunta que vai para você é essa. O Conselho vai voltar um parecer, uma resolução dessa, está ferindo o seu limite de ações? Está ultrapassando alguma barreira? É possível votar isso lá? Seja bem-vindo e fique à vontade, companheiro. Então, Davi, boa noite a todos, né? Uma satisfação imensa estar aqui. Essa discussão, eu diria até certo ponto, é recorrente dentro do IFPB, né? Dentro do Conselho Superior, né? E dentro do movimento sindical também, né? Essa discussão da autonomia e da competência dos conselhos, né? Dos órgãos colegiados, essa relação com o reitor que está lá, né? Com o órgão executivo, enfim. Não é uma novidade, né? E já foi enfrentada em diversas oportunidades. Mas eu me lembro bem quando eu fiz um parecer, que na época era aquela divergência, era uma divergência com a AGU também, né? Se você saía do D1 para o D3, podia fazer aquele salto. E a AGU tinha exatamente esse mesmo comportamento, um parecer nacional, mas não era publicado, então, portanto, não era vinculante, e caberia ou não o Conselho tomar essa posição. E aí vem a resposta, né, o início da resposta a essa questão que você formula. Tá? A competência do Conselho Superior é a competência do IFPB, né, porque isso é o que está na lei. Né? Ou seja, muitas vezes há essa dúvida: quem é o órgão superior, né, e qual é a competência desse órgão superior? É a reitoria ou o Conselho? A reitoria é a parte executiva, né? É o máximo, digamos assim, o órgão máximo da execução. Não tem nenhuma dúvida disso. Agora, o órgão máximo para interpretação, tanto é que, assim, ele tem a competência para normatizar e para deliberar. Né? Isso é da lei. Né? Isso não é uma competência que está lá no Estatuto ou no Regimento, embora lá também esteja, até por uma questão de repetição. Que se faz isso por clareza mesmo, para dar coerência ao instrumento, tanto estatutário quanto regimental. Mas a interpretação, o órgão máximo dos institutos para interpretar a legislação e aplicar essa legislação são os conselhos superiores. Não há nenhuma dúvida disso. Portanto, do ponto de vista da competência dele, não tenha dúvida que ele é o órgão competente para isso. Inclusive, ele pode fazer isso até em forma de recurso. Pode olhar que ele pode fazer isso em forma de recurso. Se um diretor-geral, se um conselho diretor de campus, se a reitoria, uma pró-reitoria tomar uma posição, seja ela normativa ou qualquer ato administrativo, ele é o órgão que a pessoa, né, ou o órgão, ou a entidade que se sinta lesada, vai recorrer para fazer uma revisão, ou seja, uma interpretação normativa. Muito bem. Isso é importante por quê? Porque é o seguinte: o que é que valida um ato administrativo? Toda essa discussão é a discussão de um ato administrativo. A resolução vai ser um ato administrativo do Conselho. Ok? Ok. Como é que você sabe se um ato administrativo, seja ele qual for, né,
é válido ou não é válido? A primeira análise é da competência. Ou seja, você não pode colocar um diretor-geral, se um diretor-geral de qualquer campus, ou um conselho diretor de um campus, tomasse a iniciativa de aprovar, ele tem competência para isso? Não tem. Então, se ele não tem competência, morreu a discussão do ato administrativo, que passa a ser nulo, pelo simples fato de que um agente ou um órgão incompetente praticou esse ato. Então, o elemento central é o elemento da competência. É o primeiro requisito do ato administrativo. O ato administrativo só é válido se existir um agente ou um órgão competente que o pratique. Se for um órgão incompetente, sei lá, o Conselho Superior do IFPB resolveu regulamentar a Rede Federal de Educação. Ele é incompetente para isso. Então, ele pode até fazer, mas é um ato nulo, porque ele não tem competência para tanto. Então, por isso que a primeira discussão do ato administrativo e, portanto, de eventual nulidade é se o órgão é competente. E, neste caso, não há nenhuma dúvida. Não só na jurisprudência, porque isso vale para todas as autarquias, não só na legislação, né, mas passa a ser um princípio da autarquia. A autarquia tem autonomia. Né? E quem é que exerce essa autonomia? Como é que se faz o exercício dessa autonomia? É exatamente no Conselho. O Conselho ele é o detentor da autonomia, é o próprio exercício da autonomia do IFPB que está dentro do Conselho, para o bem ou para o mal, né? Digamos assim. Então, ele tem essa competência. A segunda questão do ato administrativo é a finalidade. Ou seja, nenhum ato administrativo ele pode ter uma finalidade diversa do interesse público. Eu acho que é nesse ponto que merece, talvez, aí um melhor aprofundamento, ou melhor, eu diria, aclaramento, né? Por quê? Porque, uma vez tendo competência, a pergunta é, este ato, esta resolução, esse voto divergente, vamos falar dele claramente, porque é ele que vai ser votado, né? Ou, pelo menos, vai ser, ele, ou com ele, que vai se enfrentar o parecer que não legitima ou que nega o repulsionamento. Muito bem. Então, a finalidade é o interesse público. E aí há uma certa, às vezes, manipulação para dizer que o interesse público ele é tudo aquilo que é contra o interesse particular. Mas, ora, o interesse público, muitas vezes, ele é a defesa do próprio interesse da categoria, do próprio interesse particular. Por quê? Porque o interesse público tem que ser o cumprimento da lei. Esse é o interesse público. Não interessa ao público, não interessa à sociedade que não haja cumprimento da lei, que não haja uma boa interpretação da lei. Então, esse é o interesse público. Não é o fato de um gestor, né, muitas vezes dizendo o seguinte, eu vou tomar essa atitude porque o interesse público é para não gastar. Muitas vezes, o interesse de não gastar contraria esse sim o interesse público. Basta você raciocinar, neste caso em concreto, o seguinte, quem é que está defendendo melhor o erário? Aquele que está querendo cumprir a lei ou aquele que está querendo criar uma demanda judicial e um passivo que depois pode se mostrar muito maior do que se aplicasse isso administrativamente? Inclusive, você abordou isso, Davi abordou isso aí agora já na fundamentação, que é muito interessante, né? Ou seja, onde é que está o interesse público aí? Porque se colocar dessa maneira, né, tanto quanto maniqueísta, um lado está defendendo o interesse público e o outro não, eu acho que essa não é a discussão, por quê? Porque a discussão é de interpretação da norma. Essa é a essência, né? Ou seja, a interpretação do que é o interesse público nesse caso. Um lado acha, entende, que fazer a isonomia, que cumprir a lei, que assegurar o direito de todos, que tem direito, é cumprir o interesse público. E o outro lado acha que é mais fácil dizer negar que estaria cumprindo o interesse público. Ora, não há solução para isso. A solução para isso é votar no Conselho Superior e, eventualmente, qualquer uma das partes poderá buscar o judiciário. Qualquer das partes. Mas aí, o que é que acontece? Ora, se um lado, imagina o seguinte, se o voto divergente vencer, digamos que a própria AGU, sei lá, a União pode ingressar contra o IFPB, aí é um caso curioso, porque depois vai ter que ver quem é que vai fazer a defesa do Conselho, mas poderia, em tese, né, pedir a nulidade, né, alegando qualquer argumento que seja, para desse ato administrativo do Conselho. Mas mesmo, como, aliás, Davi chamou a atenção aí na lei da improbidade administrativa, que já diz o seguinte, não é a divergência, mesmo que a jurisprudência depois não se consolide, não há responsabilidade.
porque você está discutindo a divergência, obviamente. Mas, além disso, nós poderíamos fazer o seguinte raciocínio, né? Invertendo os papéis. E se fosse o contrário? Se o voto divergente perder e lá na frente a jurisprudência assegurar que esse voto divergente é quem tem razão, o outro lado seria responsabilizado por ter criado um passivo judicial? Obviamente que não. Então, não se trata aqui de dizer, ó, quem perder essa divergência vai, aliás, quem ganhar corre o risco. Não é esse debate, né? Esse é um debate ameaçador e não é, de fato, um debate legítimo que a gente tem que entender, que é também legítima a interpretação da AGU ou do RH, de todos esses institutos. É legítima, mas é equivocada no meu entendimento, no entendimento de uma boa parte do jurista, do juiz e dos tribunais. Muito bem, então, e o que é que o Conselho está fazendo com esse voto de divergência, se vier a ser aprovado? Ele está, administrativamente, tomando uma posição e uma certa interpretação. Isso é verdade. Né? Não existe consenso. Muito bem, então ele tem competência para isso, tem. A finalidade do interesse público está presente no voto, né? Não há por que se discutir isso. A forma, né, que é outro elemento, também não se discute, porque a convocação da reunião está correta, foi designado relator, pedido de vista, cumprido o regimento, então essa é uma forma do ato. Finalmente, o próprio objeto, que aí vocês colocam isso de forma muito clara. Qual é o objeto que está em discussão? É a aplicação correta da lei, assegurando o princípio da isonomia e, obviamente, né, dando direito a quem tem, ou seja, não permitindo uma discriminação injusta, que é um dos papéis da administração pública, obviamente. Então, assim, por esses elementos que eu citei aqui, já dá para ver que o Conselho ele é competente para praticar esse ato, né? É um ato legal, legítimo, tem presunção. Acho que o voto que está feito aí, a fundamentação está tranquila, né? Óbvio, e chamar atenção aí, acho que foi alguém falou aí, né, da questão da responsabilidade, né? É bom, mas para deixar muito claro, assim, eu acho que para afastar essa discussão ela soa intimidatória, né? Ela pode passar até como assédio, né? Ou seja, porque um dos elementos que caracteriza a decisão colegiada é o livre convencimento. E não pode ser livre convencimento se alguém está dizendo, se você votar assim, você será punido. Isso não é livre convencimento. Tá? Você tem que dizer quais são as razões para isso. E acho que é bom, né, chamar atenção para esse tipo de debate ser afastado. Olha, aqui não tem essa discussão da responsabilidade nem da reitora, ou do reitor, ou de quem quer que seja que tenha presidido o conselho, nem dos conselheiros. Não é essa a discussão. A discussão é a interpretação da lei. Né? E nós estamos seguindo aqui a jurisprudência, inclusive, neste momento, majoritária, nos parece majoritária, mas poderá, no final, dar um resultado ou outro. Então, quem é que é competente para isso? O Conselho. Quanto a essas outras questões que a doutora Carmen, com certeza, vai fazer o parecer e resolver essa questão, né, em detalhes da responsabilidade, eu não acredito que isso prospere, sabe? Pode ser, né? Eu acho mais chato, digamos assim, né, e já enfrentamos isso no IFPB, essa discussão prévia, né? Porque fica criando, eu sei que para muitos conselheiros, que já tem um traquejo na luta política, o Davi aí sabe disso há anos e anos, como diz a história, então, estamos acostumados a enfrentar isso, faz parte, né? A gente assiste lá, seja da TV Câmara, seja no colegiado, seja em qualquer canto, enfrenta isso. Mas para os mais novos, esse é um problema, porque não é um argumento. Não é um argumento válido. Tá? Não é um argumento para dizer, não, a lei não é assim. Não fundamenta. Tá? Quer dizer o seguinte, não vote, mesmo que você, na sua convicção, considere que a melhor interpretação é essa do voto divergente, mas você não pode votar nele, porque senão você será responsabilizado. Olha, isso não é um argumento válido num debate democrático. Né? Nós sabemos que não é. Então, de forma muito simples, o Conselho é, sim, competente para isso, é um dever dele, não é só o poder que ele tem, é um elemento chave, né? É um poder-dever. O Conselho tem o dever de fazer isso. Ele não tem só o poder. Na hora que ele foi provocado, ele tem o dever de fazer isso, ele não pode se recusar a fazer isso. O Conselho podia dizer assim, não, vamos decidir. Aí ele está sendo irresponsável, aí sim, né? Porque
ele tem o dever de decidir. Quem tem o poder de decidir administrativo tem também o poder, tem o dever de fazer. E, certamente, plenamente, Davi, não só é competente, não só o ato é legítimo. Claro, quando eu digo que o ato é legítimo, pode ser aprovar ou desaprovar. Essa é a discussão, certo? A discussão é absolutamente legítima. Mas não cabe aí a discussão de responsabilização, nem de quem votar contrário e nem de quem votar a favor. Não cabe, porque é uma interpretação. Se eu estou dizendo que tem uma interpretação, se fazer, o colegiado vai tomar uma atitude majoritariamente dizendo qual é a interpretação para ele válida. Né? Agora, não cabe essa discussão de responsabilização de jeito nenhum, porque ele é competente para fazer e tem o dever de fazer. Então, é isso. Né? E, no mais, né, se pudesse evitar essa discussão para saber aquela história, quem ganhar corre o risco, porque aí qualquer um dos lados que vencer estaria correndo risco. Inclusive o outro lado, se vencer, o outro lado, chamando aqui de forma simples, mas, digamos assim, aqueles que estão contra esse voto divergente, se vencer, poderiam ser responsabilizados por criar um passivo judicial contra a própria autarquia. Claro que isso não faz sentido, nós jamais deveríamos usar, pelo menos a meu entendimento, esse tipo de argumento. Também não podemos aceitar o contrário. Né? É isso que eu tinha, resumidamente, apresentado. Só isso. Eu queria primeiro agradecer e dizer que sua contribuição é muito importante, até porque eu quero repetir isso aqui, né? Nos últimos conselhos, você teve uma participação de formação. Será que formava a gente sobre o que deveria fazer ou não deveria fazer? Então, é uma opinião muito qualificada e a gente agradece muito a isso aí. Agora nós vamos ouvir o pessoal que levantou a mãozinha, fica esperando um pouquinho aí, né? Depois da companheira Carmen, a gente vai abrir para quem quiser falar, que estiver aqui no plenário, é só levantar a mão. E quem quiser ir levantando, já pode levantar. Companheira Carmen, né, advogada nossa, vai apresentar aqui o parecer, inclusive, que a própria... nós ficamos com o compromisso, né, de apresentar a reitoria do Instituto Federal esse parecer. Então, Carmen, se você quiser compartilhar, você sabe, não sabe como é? Então, pode compartilhar à vontade. Obrigado. Lobão, me inscreve, por favor, Lobão, para falar depois de Carmen. Me inscreve para falar depois de Carmen, por favor. Você está com a mãozinha levantada, você é o primeiro. Salomão, Hélio e Macedo, aqui é a ordem. Você está no primeiro, não baixa a mão não, É porque você falou agora, aí caiu a mão. Mas eu vou botar você em primeiro. Quem tiver com a mão levantada, não fale não, tua mão cai. Valeu, Carmen, pode falar. Boa noite a todas e todos. Meu parecer, ele está um pouco extenso, Lobão, e eu não fiz a revisão ainda do português, né? E eu queria também deixar ele mais objetivo, porque é tanta coisa, é tanta jurisprudência, você começa a escrever, mas eu vou passar para vocês o que é o mais importante nesse momento, e amanhã eu mando ele todo revisado, inclusive a parte da redação, né, os erros que a gente chama de datilografia. Eu também quero que o pessoal do escritório dê a opinião deles. Eu realmente não tive, porque tive problemas aqui de família, de saúde, enfim. E aí eu vou passar para alguém fazer a revisão, e aí eu mando para vocês compartilharem no grupo e também enviar, né, para a reitoria. Muita coisa já foi falada, né? Parabenizar aí a Venzoar pela explanação, e eu vou tentar aqui ser o mais objetiva e colocar para vocês a impressão que eu tive, que eu, inclusive, já compartilhei até com a diretoria do sindicato, de que esses pareceres que foram apresentados pela AGU, que o último parecer é o mais atual, mas essa discussão, gente, sobre a progressão e a promoção na carreira docente, ela já vem sendo discutida há bastante tempo, certo? E o que é que aconteceu? Eles foram fazendo revisões dos pareceres anteriores até que entenderam, né, na visão, na interpretação deles, por revogar esse direito, né? A gente sabe, como o Lobão já colocou aí no voto dele, que o direito de aceleração, ele só vige até dezembro de 2024, certo? Então, a primeira observação que eu fiz no parecer foi a questão da fundamentação jurídica, do fundamento legal
para o reposicionamento dos docentes. Então, diferentemente da interpretação da AGU, a resolução, ela já inicia, se vocês, acredito que muitos já têm acesso, né, à minuta da proposta de resolução, nos seus considerandos, citando o embasamento legal, que é a própria Lei 12.772. E, fora isso, nós acrescentamos também o próprio parecer da AGU de número 38, que esse parecer, ele reconhece a natureza declaratória das progressões. E ele também permite, né, a realização de mais de uma progressão de uma só vez. Então, o fundamento, a resolução, ela tem sim fundamento legal, diferentemente do parecer da AGU, no meu entendimento, certo? Por quê? Porque a resolução, repito, está fundamentada no artigo 14, parágrafo 2º, inciso 1 da lei, como também no artigo 15A, quando ele prevê a questão dos efeitos financeiros, né? Lá, a lei diz que os efeitos financeiros, diz expressamente, devem retroagir à data em que se completou o interstício de 24 meses, o interstício. E ele não exige o cumprimento desse prazo em cada nível. Por quê? Porque o maior argumento da AGU é de que a progressão ela tem que ser cumprida em cada nível. E a gente sabe que quando você tem a aceleração da promoção, você muda de classe, entendeu? E o legislador, ele intencionou que os efeitos da progressão, eles consideram apenas o transcurso do tempo de 24 meses. Se ele quisesse zerar, né, o tempo com aceleração, teria que estar expresso na lei. Então, a Lei 12.772, gente, ela não estabelece isso, que a aceleração da promoção implica na desconsideração do tempo de serviço já cumprido para a progressão seguinte, certo? Então, logicamente, se a lei não prevê isso, a interpretação que nós temos que dar tem que ser a mais favorável ao servidor, conforme os princípios da administração pública. E também nós temos outro fundamento legal, que é o artigo 17 da Lei 8.112. Eu já havia falado isso em outro momento para vocês. Quando prevê lá também uma previsão expressa que a promoção não interrompe o tempo de efetivo exercício. O que é que isso significa? Que a aceleração da promoção, ela não pode zerar esse tempo, ela não interrompe. Quando a gente fala em interrupção, significa isso, que você reinicia a contagem do tempo. Então, se a própria Lei 8.112, né, que prevê o regime jurídico único dos servidores públicos federais, diz taxativamente que a promoção não interrompe o tempo de efetivo exercício, essa interpretação que nós temos que dar à Lei 12.772, ela tem que ser conjunta com o artigo 17 da Lei 8.112. Esse argumento, inclusive, jurídico, está nas nossas iniciais, né? Todas as ações que entramos até agora, nós utilizamos esses dois fundamentos legais, né? Porque estão fundados em lei. Esse é o primeiro ponto do parecer. Nós queremos deixar bem claro para vocês que a resolução, ela está fundamentada em lei. E, repito, citamos o parecer 38, que possibilita que o docente tenha mais de uma progressão de uma só vez, que anteriormente a AGU ela não reconhecia isso. Então, se a gente trouxer o parecer número 6 da AGU, vou falar um pouco agora para vocês sobre a natureza desses pareceres, né? Porque uma coisa que foi dita na reunião com a reitora foi de que o parecer da AGU tinha força vinculante, e que aí teria que ser cumprido sob pena da administração responder conforme a lei de responsabilidade fiscal. E também isso se aplicaria, né, isso foi uma coisa que foi suscitada depois, e vocês questionaram também, aos conselheiros. Primeira coisa, se você pegar o parecer número 6, que é o mais atual, ele inicia falando sobre a competência
do órgão subcônsul, que é um órgão de consultoria da Procuradoria-Geral Federal, certo? Então, foi feita uma consulta a este órgão. Desculpa, despertador. Foi feita uma consulta a este órgão, com base no artigo 60, incisos 3 e 4 do decreto 11.328. Esse decreto, ele prevê a competência desse órgão, que é um órgão consultivo, certo? E a competência do órgão é justamente responder, dirimir dúvidas e divergências jurídicas para uniformizar um entendimento no âmbito da AGU. Ou seja, é um simples parecer opinativo. Então, não há dúvidas, se vocês pegarem esse parecer, que foi a alegação que era um parecer vinculante, ele não é um parecer vinculante, ele é um parecer uniformizador de entendimento, certo? Por quê? Porque o parecer que tem poder de vincular a administração federal, que obriga os órgãos da administração pública a seguir a orientação estabelecida, é aquele previsto no artigo 40 do parágrafo 1º da Lei Complementar 73, que é a lei orgânica da AGU. O que esse artigo diz? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Os pareceres do advogado geral da União são, por este, submetidos à aprovação do presidente da República. Parágrafo 1º. O parecer aprovado e publicado, juntamente com o despacho presidencial, vincula a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar o devido cumprimento. Então, primeira coisa, esse parecer deve ser exarado pelo advogado-geral da União. Tem que ser aprovado pelo presidente da República e publicado juntamente com o despacho presidencial, o que não configura absolutamente esse caso, certo? Repito, nesse caso, foi uma consulta feita a um órgão chamado subcônsul, que é Subprocuradoria Federal, alguma coisa assim, um nome bem grande, certo? Que tem por competência responder a consultas. Então, é um parecer apenas opinativo, certo? Então, voltando à natureza dos pareceres da AGU. O que aconteceu? Quando esse órgão foi provocado sobre essa questão da aplicação, né, da contagem do interstícios em relação à progressão e promoção da carreira docente, a primeira coisa que ele diz, que foi feita uma compilação de todos os entendimentos que a AGU tem sobre isso até agora. E aí ele cita inicialmente o parecer número 38, que, como eu falei para vocês, ele possibilita, né, que sejam feitas, né, consideradas mais de uma progressão de uma só vez. Não tem, a gente retira disso daí que não há essa obrigatoriedade de que a progressão seja cumprida em cada nível, como agora a AGU está argumentando, certo? Para, lógico, trazer essa questão da responsabilidade fiscal, para não aprovar a resolução no Consulper. Fora isso, o próprio parecer é muito interessante, porque veio o parecer 38 em 2023, em seguida veio o parecer número 2 em 2024, que permitiu ainda aplicar o parecer número 38 às progressões que foram efetuadas durante a vigência do entendimento anterior, desde que o docente requeresse. O que aconteceu? Houve um outro parecer que permitiu a revisão dessas progressões, que é o que a gente tá propondo agora na resolução, certo? Só que, sim, outro detalhe, o parecer 38, ele menciona, inclusive, uma jurisprudência do STJ, eu observei lá. Então, se você for, uma jurisprudência que nos favorece, inclusive, porque foi um caso, o STJ, ele só não apreciou o que a gente está discutindo diretamente agora, que é a questão da aceleração, zerar o tempo. Mas, quando você lê o caso concreto que o STJ apreciou o recurso da Procuradoria Federal, negando o provimento, ele manteve a sentença de primeiro grau. E essa sentença, ela diz
taxativamente que a progressão não precisa ser cumprida em cada nível. Ela se baseia no parecer 38, que pode haver, sim, progressões múltiplas. Então, isso me chamou muita atenção, que o próprio parecer atual da AGU, ele traz tudo isso, ele se reporta aos pareceres anteriores, traz jurisprudência favoráveis, certo? E ainda diz, isso em um determinado trecho, né? Eu vou procurar aqui, taxativamente, pronto. A promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente. A aceleração da promoção consistia na mudança do docente para o nível inicial de uma classe superior, pela obtenção de título de mestrado ou doutorado, sem necessidade de observância do interstício. Diz, referido instituto foi revogado pela medida provisória 1286, de 31 de dezembro de 2024. Gente, o parecer está reconhecendo que a aceleração da promoção é diferente da progressão. Entendeu? Ele diz que a aceleração não precisa do interstício, que o que vale é o título de mestrado ou doutorado. A aceleração, ela constitui um avanço vertical, um salto entre classes. Por quê? Porque o legislador, ele buscou qualificar o servidor, o docente. E aí eu fui buscar também qual foi a mensagem da proposta do projeto de lei, do projeto da lei 12.772. E me surpreendi mais ainda, porque ele diz assim, outro trecho que está no meu parecer. O ingresso nas carreiras do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal dá-se-á sempre no nível e classes iniciais. A carreira permitirá o desenvolvimento do profissional entre os níveis e classes por desempenho acadêmico e titulação, observado o cumprimento do interstício de 24 meses em cada nível. Ele diz, em cada nível. Aí, ponto. No entanto, pela proposta, será permitido que, após o estágio probatório, o docente tenha sua promoção acelerada até determinadas classes da carreira, mediante a apresentação de titulação acadêmica. Desta forma, estimula-se a qualificação acadêmica continuada do docente, buscando-se o desenvolvimento de quadros altamente capacitados no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas aos Ministérios da Educação e da Defesa. Então, aqui fica muito claro que a intenção do legislador, na aceleração da promoção, foi exclusivamente a titulação. E o parecer, repito, recente da AGU, ele diz que a aceleração não precisa do interstício. Então, resumindo, progressão e aceleração da promoção são institutos diferentes. Então, a aceleração, ela não tem o poder de interromper o interstício contado da progressão, para a progressão seguinte. Porque, se assim fosse, a lei teria que prever expressamente. Muito pelo contrário. A lei prevê que a progressão ela tem o início de contagem de 24 meses e a avaliação. São esses dois requisitos e nada mais. Então, eu acho, para mim, está muito claro que esse parecer, ele não tem poder vinculante, que a resolução está fundamentada numa base legal, não só na Lei 12.772, como também na Lei 8.112. Nós temos farta jurisprudência sobre isso, certo? E aí eu vou passar para vocês agora a questão da responsabilidade civil, né? Porque é o outro ponto, como já foi dito aí, utilizado como uma forma até de coagir e intimidar para que os conselheiros não votem pela aprovação da resolução. Bem, analisando a lei de improbidade, certo? A gente vê que não há, né, nas tipificações, né, nenhuma conduta que possa caracterizar para vocês um crime de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque exige para esse enquadramento que haja a intenção clara e livre do agente público, ou seja, que haja dolo.
Então, no caso que está posto, né, que é a aprovação de uma resolução pelo Consuper, os conselheiros, eles não podem, eu entendo que não há, de maneira alguma, uma conduta que caracterize dolo. Muito pelo contrário. Se vocês estão agindo dentro da competência legal, como foi já explicado por Abençoar, né, com autorização legal prévia, que está na própria lei, repito, 12.772, como na 8.112, e uma motivação legítima. Por quê? Porque o ato está motivado na isonomia. A gente sabe, né, já foi dito várias vezes, que outros institutos já vêm cumprindo dessa forma corretamente, e também, ou seja, baseado no princípio da legalidade, que é um princípio constitucional, né, e na isonomia, que também está fundamentada na Constituição, não há como enquadrar essa conduta pela lei de responsabilidade fiscal. Outro questionamento, a proposta de resolução, ela não cria despesa, ela apenas visa, né, estabelece o procedimento para que se reconheça a forma correta de aplicar a lei com relação às progressões, né? O ato que vocês estão para aprovar no Consuper, a resolução, ela é uma deliberação colegiada, certo? E tem todos esses fundamentos, além de que está fundamentada também em decisões do judiciário. Nós temos várias decisões do judiciário, que eu vou colocar, vou citar para vocês ao final, certo? Fora isso, o artigo, né, o possível fundamento legal que se utiliza para enquadrar na lei de responsabilidade fiscal, o artigo 1º da lei, parágrafo 8º, ele é taxativo quando ele exclui a responsabilidade por erro de interpretação razoável da lei, certo? De modo que aí tem uma proteção ao gestor que atua com base em interpretação razoável da lei. Ou seja, esse caso, gente, da forma de aplicação da progressão, ele não tenho dúvida nenhuma disso, uma questão de interpretação da lei. Agora, no meu humilde entendimento, nós temos muito mais fundamentos legais de dizer estamos cumprindo a lei conforme a interpretação razoável, né? Existe o princípio da razoabilidade, fundamentados em jurisprudência, decisões judiciais. Se você me perguntar, e a administração pública? Não tem fundamento legal. Não tem. Você lê o parecer, o atual parecer da AGU, ele não aponta. Ele não diz qual é o artigo, qual é o inciso que estaria se descumprindo. Então, o parágrafo 8º do artigo da lei de improbidade, ele diz, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então, não há base sólida para a responsabilização pessoal dos conselheiros. Uma vez que a decisão é colegiada, ela é fundamentada e motivada. Como eu já falei, princípios constitucionais, fundamento legal e jurisprudência. Certo? A resolução do Consuper, gente, ela não cria vantagem nova, não cria uma despesa, em questão de estrutura remuneratória na carreira, né? Então, assim, ela apenas busca, mais uma vez, se você pegar a minuta, se você ler os considerandos, ela busca corrigir um procedimento, a forma da contagem do interstício para fins de progressão na carreira. Né? Fora isso, o fundamento, que inclusive no voto divergente foi acrescido um artigo para fundamentar também na isonomia, porque a gente sabe que, uma vez que outros institutos já vêm cumprindo, né, acredito que o Instituto de São Paulo é o mais antigo, foi logo após, né, a publicação da lei, e vem cumprindo corretamente, não houve nenhuma, porque alegou-se, não, uma possível representação, fiscalização do TCU, e por que durante esses anos todos isso nunca ocorreu? Realmente é uma forma de amedrontar, né? Mas a gente sabe que existem precedentes no STF nesse sentido,
de que só se houver você estiver votando uma questão remuneratória da carreira, da estrutura remuneratória, o que não é o caso, certo? Temos também decisões do TCU sobre isso. Isso tudo foi colocado no parecer. Só que fica muito... É longo, né? Se eu for ler, enfim. Mas eu vou passar o parecer e vocês podem, né, ler detalhadamente. Então, a conclusão que eu faço é que esse parecer, como ele não tem força vinculante, ele não obriga os conselheiros a cumpri-lo, certo? Que vocês têm, sim, todo o fundamento legal, jurisprudencial, para votar essa resolução. A minuta da resolução é importante que vocês leiam, que vocês defendam isso, porque, como eu disse, faz parte, né, dos considerandos, até o próprio parecer da AGU, a jurisprudência, sim, que eu disse a vocês, eu quero até citar aqui, porque, por exemplo, o último acórdão que nós vimos favorável, né, ao entendimento, ele diz o seguinte: o artigo 15 da lei, ao tratar da aceleração da promoção, não prevê a interrupção do interstício em cumprimento. Ou seja, sua aplicação não autoriza a supressão da contagem do tempo já cumprido para fins de progressão subsequente. Entendeu? A gente teve também sentenças do Estado do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e da Paraíba, da terceira vara aqui, da capital, onde a juíza consignou claramente a conduta da administração de reiniciar a contagem do interstício carece de respaldo legal. Concluindo para vocês, o que é que isso quer dizer? Carece de respaldo legal. Foi o que eu disse. Vocês têm fundamento legal para aprovar. Agora, eu quero que a AGU me aponte qual é o artigo que vocês estão descumprindo da lei. É uma questão de interpretação. E por tudo que foi exposto aqui, gente, e que vocês vão poder ler com calma no parecer, não tem esse fundamento, não tem como enquadrar essa conduta na lei de responsabilidade fiscal, seja por improbidade, enfim, não há como. Esse é o meu entendimento. A gente sempre diz, salvo o melhor juízo, mas eu não acho que vocês têm que ter receio de nada, certo? E a gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, para esclarecer melhor também, e está presente em todos os momentos, certo? Contem com a gente. Obrigado, Carmen. Pessoal, a gente vai abrir as discussões agora, dentro daqueles 3 minutos, com um pouquinho de tolerância, tá? A mão de Salomão caiu quando ele fez o pedido de inscrição, então vou começar para o Salomão, tá? Ele vai falando e a gente vai baixando aqui a mão. Quem quiser falar, é só levantar a mão. O quarto inscrito é o companheiro Andrei, que avisou aí no chat que não conseguiu levantar a mão. Levantou a mão agora. Então, Andrei levantou a mão. Então, vamos lá. Companheiro Salomão, fica à vontade, querido. Obrigado, Lobão. Boa noite, pessoal. Lobão, eu acho que seu voto está muito bem feito. Como sugestão, eu lhe diria para você colocar as decisões que nós temos favoráveis. Se eu não me engano, eu acho que nós temos uma sentença de uma juíza e nós temos acórdão também de um tribunal. E eu acho que você deveria pegar a fundamentação da juíza, né? Ou seja, a explicação do que motivou ela a tomar aquela decisão e citar, ipsis literis, né? Da forma que ela citou lá, você recorta e cola e coloca no seu parecer. Da mesma forma, as decisões de tribunais, que nós já temos também favoráveis. Então, dá até para tirar uma onda aí com o relator, né, e dizer, olha, o relator disse para a gente procurar a justiça. Pois bem, eu procurei e encontrei essas decisões. E aí cita a decisão dessa juíza, está muito bem escrita, está, né, muito bem fundamentada, e cita os acórdãos. Né? Então, a sua decisão, o seu parecer, de fato, está baseado em decisões judiciais. E você vai usar o mesmo fundamento, a mesma explicação. Tá? Então, era só essa a sugestão de você fazer esse acréscimo, tá? Citando, recortando e colando lá, e inserindo no seu voto essas fundamentações que nós já temos de juízes e desembargadores, ok? Pronto, era só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Salomão. Companheiro Hélio. Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos. Primeiro, agradecer o reconhecimento do Lobão, né, de inicialmente ter levado essa questão, mas sem dúvida, Lobão, você foi o cara que eu vejo mais luta, né, do Consuper para que isso seja feito. E o que eu fiz, na verdade, só foi uma demanda da base, né, nessa minha transição aí da gestão. E eu queria deixar um registro, pessoal, que eu saí por problemas de saúde, e essas questões que, na verdade, deveriam valorizar o professor e a professora, eles levam, inclusive, questões de saúde, né, a se agudizar, né, porque tem que estar envolvido com questões do ponto de vista se tem o direito ou não, e ficar discutindo com colegas, tentando convencer algo do óbvio. Vamos lá, pessoal. Primeiro, queria agradecer a Venzoar, né, pela brilhante explanação do funcionamento do Consuper, e Carmen sobre a brilhante explanação, né, sobre essa questão da responsabilização, porque isso limpa o terreno. E eu queria limpar o terreno, pessoal, porque eu confesso que na minha trajetória militante, como disse a Venzoar aí, né, conversando com o Lobão, a gente está acostumado a fazer disputas grandes, e quando vem uma coação, como me parece que veio, pelo menos no meu caso, eu me sinto ainda mais encorajado a enfrentar aquilo, pessoal. Pelo menos a minha trajetória militante sempre foi assim. Quando mais tentam colocar pressão sobre algo, mais eu me sinto instigado, certo? Altivo para me mover sobre aquilo. E é isso que está me fazendo estar aqui, porque eu não estou muito bem de saúde, não, inclusive. Eu gostaria de estar fazendo outras coisas do trabalho. E dito isso, aí eu queria discordar de uma coisa da Venzoar. Não é legítimo o posicionamento da AGU, a Venzoar. Sabe por que não é legítimo? Pessoal, eu confesso que eu não sou operador do direito, e eu fui ler algo que eu li no passado, quando eu fiz concursos para tribunais, né, estudando direito administrativo. Eu fui ler novamente o Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, José dos Santos Cavalho Filho, o Abençoar e a Carmen aí, que são do campo do direito, sabem bem do que eu estou falando, e possivelmente outros advogados. Pessoal, progressão e promoção são distintos. A gente já passou dessa fase. Aquele operador do direito que não se convencer disso, ele tem que voltar, pessoal, para o ensino médio ou talvez para o ensino fundamental, me perdoe. Pode parecer desumilde o que eu estou falando, mas isso não é desumilde, não. É humildade a gente saber reconhecer. E eu sei que é difícil dizer para o outro ter humildade, mas progressão, como o Carmen disse, no parecer 38, está lá. E promoção são diferentes. Então, pessoal, para mim está sendo uma discussão, inclusive, que é até sem sentido, me perdoe, é sem sentido que a AGU esteja fazendo isso nesse momento. Inclusive, o Jorge Messias, que foi indicado, que vai passar por uma sabatina, né? Antes dele sair da AGU, ele deveria ver esse parecer consultivo de 2023, que Carmen citou, que autoriza a haver, inclusive, progressões no mesmo textício, ainda que a interpretação deles estivesse correta, eles têm um parecer autorizando isso, que é o parecer aqui do André Augusto Dantas Mota Amaral. Foi esse camarada que assinou esse parecer, de 2023. O de 2025 referenda algumas coisas e entra em contradição com outras, que para não trazer um reposicionamento, que isso é uma posição política. Se Lula quiser vir e fazer isso de uma súmula vinculante, pessoal, ele que o faça e enfrente a ira dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente não pode assumir no Consuper, e aí eu gostaria de finalizando, eu gostaria de dizer para os conselheiros, com todo o carinho possível, eu não votaria em nenhum do conselheiro ou conselheira que votar contra o nosso pedido de reposicionamento para nenhum cargo, para nada dentro do IFPB ou da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Porque a gente precisa ter uma gestão, pessoal, que compreenda a real valorização dos servidores e servidoras, e não só em discursos. Me perdoe. É isso, pessoal. Eu já estou, assim,
indignado, porque, para mim, Carmen, é sem sentido isso. Eu confesso que eu passei 2 semanas lendo aqui para não falar das decisões dos juízes. É isso, obrigado. Obrigado, Hélio. Macedo. Então, boa noite a todos e todas. Inicialmente, Davi, parabenizar a iniciativa, né, do SINTEF-PB de promover esse momento aqui. O parecer que justifica o seu voto divergente, muito bem fundamentado. Acho que as contribuições de Abençoar e de doutora Carmen, né, vieram realmente a esclarecer bastante aquilo que a gente já vem discutindo desde um certo tempo e que foi objeto de discussão lá na última reunião do Consuper, não é? Então, assim, eu acho que está muito claro, né, do ponto de vista da segurança que os conselheiros precisam ter para exercer o seu voto com liberdade. Eu acho que isso está muito, muito bem evidenciado, já está muito bem. Eu não vou nem entrar nesse debate, porque as pessoas que são especialistas já fizeram da melhor maneira. Eu queria só pontuar uma questão que foi destacada aí na fala de Abençoar, e isso também foi reafirmado na fala da doutora Carmen, que os pareceres da AGU, especialmente no estágio em que eles se encontram, são opinativos. E outra coisa, se a gente leva ao pé da letra, a administração pública leva ao pé da letra esses pareceres e notas, primeiro a administração fica absolutamente engessada. E eu não tenho dúvida de situações em que o dano social seria bastante significativo se esses pareceres fossem cumpridos à risca. Eu quero trazer aqui um exemplo, que eu já dei lá na última reunião do Consuper, mas que eu sempre gosto de fazer referência. Eu estive um tempo à frente da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e lá nós nos deparamos com uma situação bastante delicada. Havia um parecer também da AGU que nos impedia de contratar profissionais que atendem a estudantes com deficiência, como, por exemplo, tradutores e intérpretes de Libras e etc. E o governo não liberava os códigos de vaga para a gente fazer o concurso e contratar esses profissionais. Então, a AGU dizia que a gente não podia contratar. Agora, se não contratasse, o dano seria imediato para os estudantes com deficiência, porque um estudante surdo, ele não permanece na instituição se ele não tiver um tradutor intérprete ali lhe auxiliando. E naquele momento, nós entendemos, olha, seguir o parecer da AGU é provocar um dano social irreversível para esses estudantes. Então, nós tivemos que pesar e medir naquele momento. E o entendimento foi que o parecer como esse, né, não tinha uma força vinculante, era opinativo, e nós tínhamos do outro lado, inclusive, a lei de inclusão das pessoas com deficiência, que nos dava um respaldo. Então, a decisão foi muito clara naquele momento, né? Evidentemente que há um questionamento, a Procuradoria, mas nós fizemos. E eu entendo que foi a decisão mais acertada. Acho que é uma situação, claro, guardada aí as suas devidas proporções, mas tem uma certa similaridade, né? Para a gente entender o seguinte: votar de acordo com o parecer da AGU nesse momento é causar um dano à carreira dos servidores, né? É causar um dano à instituição com a quebra da isonomia, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, e o Conselho Superior se sentir na sua autonomia, né? Se sentir muito à vontade para tomar essa decisão que é importante. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse tema se transformou numa disputa política, numa questão política, né? A reitoria assumiu uma posição, né, inclusive, de levar intranquilidade aos conselheiros, e não é a primeira vez que a gestão utiliza pareceres, seja da AGU ou mesmo da nossa Procuradoria, no sentido de tentar coagir servidores e, no caso, conselheiros, a direcionarem suas decisões, né? Então, o que eu lamento profundamente, né, porque se a reitora tem uma posição e não tem a disposição de administrativamente fazer contemplar os servidores com o seu direito, né, eu acho que não deveria haver qualquer tipo de coação sobre os conselheiros. Deixa que os conselheiros discutem e votam com liberdade, né? Então, esse é um ponto importante. E, para finalizar, eu não tenho dúvida de que isso vai ser decidido na política. Então, a gente precisa ter uma participação, inclusive um acompanhamento da comunidade a essa reunião do Conselho Superior. Eu acho que a gente precisa pensar algumas estratégias. Eu acho que o Hélio falou, o conselheiro, ele não é um senhor de si. O conselheiro é um representante. Eu fui eleito conselheiro. Então, eu preciso entender que eu estou representando os servidores e que o interesse dos servidores nesse momento não pode ser guiado, conduzido pela minha vontade ou pelas minhas intimidações individuais.
né, eu preciso tomar uma decisão como representante daquilo que é melhor para o conjunto dos servidores. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que realmente fortalecer essa reunião da quinta-feira, tem que garantir na pauta, porque isso também foi muito estranho, não é? Como é que desaparece da pauta o tema que foi o mais importante da última reunião e que deveria, inclusive, estar como primeiro ponto de pauta dessa reunião subsequente, né? Então, eu entendo que a gente precisa se mobilizar. Eu acho que é interessante pensar, por exemplo, numa lista com os nomes dos conselheiros, né? Esse conselheiro votou favorável ao reposicionamento, esse conselheiro votou o contrário. Então, é preciso que a gente assuma essa posição política, porque, para mim, já está muito claro, nós temos um argumento jurídico muito bem fundamentado. Agora, é no campo da política que essa questão vai ser decidida, e como eu já falei isso na reunião anterior, eu acho muito correto o que a gente está fazendo, fundamentado do ponto de vista jurídico, porque senão você termina atrapalhando o debate político, né? Porque chega aquela história do Kid Vinil, né? O Kid Cultura, né? Que não conhece muita coisa, mas joga ali 2, 3 palavras-chave, engana todo mundo e ganha discussão. E no caso aqui, a gente já está bem fundamentado, acho isso muito importante, mas agora é se preparar para o embate político. Era isso, Davi. Valeu. Pessoal, o próximo inscrito é o companheiro Andrei. Andrei, fica à vontade, querido. Boa noite a todos. Eu sou o Andrei, eu estou aqui no Instituto Federal do Amapá. Queria parabenizar, então, a equipe aí que eu estou acompanhando a discussão e também estou envolvido. A gente está num grupo aqui de servidores, de professores, né, do Instituto Federal do Amapá, do campus Macapá, que também está entrando judicialmente aí para rever esse reajuste aí e rever essas pautas. Na verdade, eu só queria fazer esse registro e parabenizar a equipe aí e dizer que aqui a gente está organizado, certo? Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, querido. Arquimedes, vai lá, querido. Boa noite a todos. Também queria expressar e parabenizar o sindicato e a equipe que está trabalhando e, obviamente, eu quero ser rápido porque eu acho que tem alguns pontos que eu fiquei em dúvida que eu queria expressar para a gente avançar. O primeiro é no voto, Lobão. Eu entendo que a gente deva deixar bem expresso no voto que você está votando pela aprovação da resolução da forma que foi protocolada. Então, acho que seria interessante a gente dizer assim, voto pela aprovação completa da resolução protocolada com a redação do jeito que foi. Eu acho que isso é importante, porque limpa, né? A resolução foi apresentada, ninguém entrou em mérito nenhum, então eu acho que o voto tem que ser muito claro sobre isso, para que todos votem pela resolução que foi protocolada, sem nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de circunstância. Ponto. Isso eu acho que é bacana de colocar, porque isso fica claro que a resolução foi aprovada do jeito que foi protocolada. Isso aí a gente tem um sentido importante. Minha preocupação também, Lobão, que a gente está debatendo muito mérito, mas existe um entrave. Não está na pauta. E eu queria, até para colocar para Venzoar, e outros conselheiros, se há uma resolução, se há algum entendimento de que, com aquele protocolo que está sendo assinado, há algum entendimento de inserir na pauta essa situação. Se isso tem no regulamento, se isso vai ser debatido, porque há uma preliminar importante. A gente não está na pauta por enquanto, né? Então, eu acho que também temos que ter esse foco. Esse debate aqui que a gente está fazendo de mérito é muito interessante, mas na reunião não está na pauta. Então, qual seria a estratégia, assim, dentro da legalidade do regimento, de inserir pauta? Ou seja, é uma questão de ordem, é uma questão de votação. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente também tem aí até o professor Nicásio, que já foi reitor, enfrentou situações como essa. Eu acho que era interessante também ouvir a opinião de pessoas que passaram por situações como RSC e aceleração, quando era gestor, professor Avenzoar, professor Macedo, desse entendimento, desse relato. Coisas que até o Macedo colocou. Enfrentou parecer da AGU contrário, enquanto gestor, e até hoje não teve nada
que ocorreu algum processo. Então, era interessante também esses relatos de quem foi gestor e enfrentou pareceres, né, da AGU e venceu e até hoje não deu nada. É isso. Boa noite a todos. Pessoal, eu estou inscrito aqui, eu queria começar respondendo ao companheiro Arquimedes. Também com a ajuda de Abençoar, nós elaboramos um requerimento, tá? Nesse momento, nós estamos coletando assinaturas. O requerimento esse está em tela, né? Esse requerimento é assinado pelos conselheiros, diz o seguinte. Deixa eu ir para lá para ler ele. O requerimento é endereçado à presidente do Conselho, professora Meire Ribeiro, Meire Roberto Marinho, e diz o seguinte: os conselheiros abaixo assinados, no exercício regular de seus mandatos, neste Conselho Superior, vêm respeitosamente, com fundamento no artigo 36 do parágrafo 1º do Regimento Interno, requerer a inclusão em caráter prioritário do processo número tal na pauta da reunião do Consulpa a ser realizada no dia 23. O referido processo já está devidamente relatado e encontra-se com pedido de vista dependente de apreciação. Sua exclusão da pauta representa uma grave violação aos princípios da legalidade e da colegialidade que rege o funcionamento deste colegiado, sujeitando os responsáveis às consequências previstas em lei. O artigo 36, parágrafo 1º, estabelece expressamente que o processo com pedido de vista deve ter preferência na reunião seguinte. Além disso, o artigo 24, parágrafo 4º, assegura que os conselheiros o direito de propor a inclusão de matérias na pauta. O artigo 53 determina que a interpretação do regimento compete ao próprio Conselho Superior e não à presidência individualmente. Diante disso, requeremos que o processo citado seja incluído na pauta da próxima reunião com prioridades sobre as demais matérias. Caso a presidência se recuse a fazê-lo, solicitamos que esse requerimento seja submetido à deliberação do plenário para decisão conforme o regimento. Certo de interesse de todos os conselheiros em tratar desse importante assunto, aguardo a aprovação desta solicitação. Atenciosamente, já está subscrito por 15 conselheiros, tá? Nós estamos coletando assinaturas. Eu queria só falar uma coisa que eu acho importante, depois vou passar para o companheiro Abençoar e a companheira Carmen vai responder, que é um relato da reunião com o reitor, ou com a reitora e com o procurador. Nesta reunião, o procurador desenvolve fortemente uma campanha do medo, uma campanha do terror. E como eles não conseguem amedrontar a gente, houve um fato bem interessante na reunião. O procurador vai para cima de mim e diz: eu vou lhe processar. Ele me ameaça de processar. E ele me ameaça de processar porque eu disse, na reunião com a reitoria, de que essa era a política do medo, a política do terror. Aí eu parei, respirei e disse: para o seu processo ficar mais fundamentado, pegue o seu celular para gravar, que eu vou repetir o que eu disse aqui, aí você grava e me processa. E eu repeti literalmente, né? A Proreitoria está fazendo a política do medo, a política do terror, né? Mas naquele dia, apesar de eu afirmar isso muito categoricamente, eu não tinha os dados que eu tenho hoje. E a política do medo e a política do terror são muito maiores. Olha o que ele disse na reunião com a presença nossa e a reitora. Primeira coisa, ele disse o seguinte: se o Consulpa aprovar e tiver, e ele ameaça que vai ter uma possibilidade real de uma responsabilização, eu não posso lhe defender, reitora, porque há um parecer vinculante. E isso está totalmente fora da lei. Então, ele fez, mais uma vez, a política do terror. Ele ameaçou que não podia defender a reitora, quando a lei exige que ele defenda. Segunda coisa, né? Ele fala do voto do parecer vinculante como se ele tivesse uma obrigatoriedade de ser cumprido. Eu não posso acreditar que o procurador não conheça o regulamento de funcionamento da AGU. E o regulamento de funcionamento da AGU diz que só pareceres com aprovação e assinatura da presidência, assinado e publicado em diário oficial, esse sim tem que ser obrigatoriedade de ser cumprido pelos agentes administrativos. Eu não acredito que ele não saiba disso.
Eu não posso acreditar que o procurador... Eu não sabia disso na época, senão eu tinha dito lá na reunião. Mas ele não saber disso é um absurdo. Então, a política do medo, a política do terror, nós vamos denunciar na reunião do Consuper com a maior profundidade. O procurador disse que não podia atender quando ele tem a certeza que ele pode atender, defender a reitora, ele tem certeza que ele tem a obrigação de defender. Segundo, ele disse, né, categoricamente, que o parecer vinculante tinha obrigatoriedade a ser cumprida quando ele não tem, e ele sabe disso. Então, essa é a política do terror, categoricamente. Ele não nos amedronta, fica ameaçando de nos processar. Até agora não processou, tá? Deixa eu só complementar, antes de tu passar para Carmen, Lobão, também, 30 segundos. Ele estava na reunião, tá, pessoal? O procurador ainda disse o seguinte, em caso, Marinaldo pergunta ao procurador se a reitora é obrigada a cumprir a decisão do Consuper, e o procurador diz que não. Ele afirma categoricamente, não, a reitora não é obrigada. E isso já é uma coisa que já vai mostrar um desconhecimento, né? Ou, não vou colocar outra palavra aqui, né? Vamos ser benevolentes, talvez seja um desconhecimento dele. Ele também diz o seguinte, que em caso de votação, quem votar a favor seria responsabilizado. E aí eu gostaria que Carmen também falasse sobre isso, né? E avisar da questão da responsabilização sobre conselheiros, porque o procurador afirmou isso na reunião. Isso é muito sério, pessoal. Porque o procurador que deveria defender o IFPB está atacando o IFPB? Está atacando seus servidores? Era isso, Lobão, esse complemento. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte... Deixa eu só fazer uma pergunta. Salomão, vai lá, Salomão, vai lá. Fala aí eu passo para o pessoal, vai lá. Veja, eu queria saber, Lobão, se você teve a diligência, o cuidado, né, a prudência, a minúcia de refutar todos os pontos alegados pelo relator, né? Porque eu não terminei o curso ainda, estou estudando Direito também, estou no 5º período, não aprendi muita coisa ainda, mas, assim, o que os meus professores dizem é que se algum dos pontos levantados pela outra parte, se você não rebater, é como se você estivesse aceitando, é como se você estivesse concordando, ainda que de forma tácita, né, silenciosa. Então, eu não lembro, eu assisti o voto do relator, mas eu não lembro, obviamente de cabeça, né, todos os pontos que foram levantados por ele. Aí era interessante, né, que você rebatesse um por um, derrubasse, destruísse totalmente, né, para que a gente não acabe, digamos, engolindo, aceitando algum deles, tá certo? Então, a minha pergunta é essa. Você teve esse cuidado de rebater um por um? Tivemos. Eu fiz o meu parecer pegando o dele e respondendo um por um daquilo que ele contrariava. Agora, é bom que diga que boa parte do parecer dele é favorável, tá? Quando ele está falando, considerando dele, tudo é favorável. ele é favorável. No final é que ele desanda. Companheiro Carmen, companheiro Abençoar. Fique à vontade aí, vocês dois. Quem começa? Pode ser Abençoar, pode responder. Depois Vai lá, Abençoar. Microfone, Abençoar. Beleza. Gente, óbvio que tem interpretações diferentes da legislação, da aplicação, não de um artigo ou outro, né? Isso não é novidade, é inerente às interpretações jurídicas, não... Portanto, só dialogando um pouco aqui com o Hélio, que eu acho que ele tem razão, absoluta razão na política e tal. Mas a gente, quando chega na interpretação, no critério de interpretação, é exatamente isso que a gente reivindica, né? O direito de fazer a interpretação. Então, obviamente, e aqui eu não estou falando dessas interpretações, desse discurso do procurador específico do IFPB, não estou falando disso, estou falando da AGU, né? Os diversos pareceres. Ele tem lá a sua legitimidade, ele também é da área jurídica, tem vários, né? Hoje é bom porque em toda a área, Macedo, Salomão que está fazendo, enfim, né? Então não é um mundo desconhecido. E a gente que milita na política está sempre nesse discurso jurídico também. Muito bem, então, quando eu falei a legitimidade, só para corrigir, não é no sentido, principalmente dessas falas que foram relatadas aí. Aí eu acho ilegítimas. Aí eu acho extremamente
complicada, porque aí ele está fugindo, inclusive, do papel da AGU. Já foi dito aí, assim, incompreensível, inclusive, o que ele fez, né? Incompreensível mesmo, né? Qual a finalidade, então? Por quê? A estrutura da AGU, inclusive, ela tem a seguinte nuance hoje, né? É quase uma proibição para o advogado ad hoc, o advogado particular, por exemplo, defender uma instituição. Se por acaso, digamos que o Conselho aprove esse voto divergente apresentado pelo conselheiro Davi Lobão. O conselheiro aprovou, o Conselho aprovou. Então, a União poderia ingressar contra o IFPB para anular esse ato administrativo? Poderia sim. É perfeitamente possível. Ela pode ingressar. Né? Aí o argumento jurídico, a doutora Carmen já especificou que não tem fundamento, mas isso nós sabemos, né, doutora, que daí a graça do direito. Muito bem. Digamos que a União apresenta. Quem é que vai defender o Conselho? A decisão do Conselho e a decisão do IFPB. Que a decisão do Conselho passa a ser a decisão do IFPB. Quem vai defender é a AGU, que não é a AGU, é a Procuradoria, é um ramo da AGU, a Procuradoria Federal. A AGU é uma estrutura, mas ela tem as procuradorias, inclusive com autonomia. Muitas vezes uma procuradoria dessa se insurge contra um parecer da AGU para defender uma autarquia. É isso, porque antes, essas procuradorias, isso é importante relatar, nós já tivemos isso antes do IFPB, do Cefet, a doutora Carmen deve lembrar que os procuradores eram completamente autônomos. O concurso para procurador do Cefet era um, concurso para a AGU era outro. A AGU era vinculada à estrutura da União, cada autarquia tinha seu próprio corpo de advogado. Isso mudou, porque havia, às vezes, o conflito de interesse, enfim, né? E unificou. Mas quem faz a defesa da resolução do Conselho, quem vai fazer essa defesa, aprovar esse voto do conselheiro Davi Lobão, quem tem que defender é a AGU. É ela que tem que defender. É competência dela, é obrigação dele, ele não pode se recusar, sob pena de responder. Aí sim, responsabilidade administrativa por não cumprir com a função. Ele tem uma função pública. Não é assim, não. Ele não pode dizer isso. Então, realmente, ele extrapolou em muito essa questão da AGU, a função da AGU, ao dizer que não podia defender a reitora, ao dizer que podia processar um conselheiro e um sindicalista no exercício regular da função, dizer que vai ser processado, tenha paciência, né? Tenha paciência, isso realmente, aí se ele abrir esse processo, tá, eu queria acompanhar isso aí, David, porque deve ser muito, muito interessante esse tipo de procedimento, ou seja, um processo judicial em um debate que um sindicalista está e um conselheiro, ou seja, tem essa dupla função, está levantando uma questão contrária ao interesse da AGU e a AGU processa. Aí, acho que vai longe. Enfim, a questão do direito material, acho que a doutora Carmen, ela resolveu a questão, né? Resolveu a questão, pelo que eu entendi aqui, o direito material, ou seja, está bem fundamentado, a discussão é essa daí mesmo, e vai para o tribunal, vai para o juiz, enfim, né? Na questão do procedimento interno, né, aí, que é o Arquimedes que formula a questão, é o seguinte, eu até agora não entendi bem, né, realmente eu não entendi bem por que está se fazendo todo esse embate, né? Porque nós tivemos isso com o professor, nós fizemos isso com o professor João Batista, nós tivemos essa situação, isso foi resolvido no Conselho. Depois segue. Tivemos isso com o professor Nicásio, também foi resolvido no Conselho. Eu não sei por que fazer esse embate, mas, por razões outras, está acontecendo. Se não entrar em pauta, Arquimedes, vai se votar esse requerimento, é a primeira coisa. Digamos, o presidente do Conselho diz, eu não vou colocar em pauta. Aí vocês já viram, inclusive, as sessões lá não tem muita diferença, né, do que acontece lá na Câmara. O Hugo Mota pode dizer que coloca ou não coloca em pauta, depende. Né? Não é bem assim, porque você pode recorrer. Vamos lá. Coloca em pauta ou não coloca em pauta? Está lá o requerimento. Requerimento sobre a mesa. Matéria sobre a mesa. Tem que dar conhecimento ao plenário. Não vou colocar. Questão de ordem. O conselheiro vai levantar a questão de ordem. Então, tem que votar. Quem decide a primeira questão de ordem é a presidência. Questão de ordem. Vou decidir. Recurso. Recurso ao plenário.
Aí o plenário vai decidir, porque é isso que está lá no artigo 53 do regimento. Tá? Primeiro, vocês estão levantando a questão do artigo 34, né? O artigo lá que dá direito à prioridade da vista. Muito bem. Prioridade da vista. Colocou em votação, poderia perder isso aí? Pode perder. Tá? É verdade. Tá? Porque o Conselho, foi uma pergunta que Davi tinha feito, em determinado momento, o seguinte: o Conselho Superior, ele mesmo, pode decidir o seguinte: eu não vou colocar esse assunto em pauta agora, né, ferindo o regimento, a interpretação dele, como plenário, é uma decisão questionável, né? Você pode depois dizer que vale ou não vale, se o ato, mas é ele que vai fazer, é o colegiado que vai fazer a interpretação. Aí não tem dúvida. Nesse momento, não tem como mudar, certo? Ele pode interpretar, por mais absurdo que seja. Quem é legítimo para dizer essa interpretação é o colegiado, certo? Ele é um órgão, ele funciona com plenos poderes ali, não tem como tirar, certo? Não tem ninguém à força, nenhuma minoria, nem a presidência, nenhuma minoria, seja lá o que for, dizendo que a interpretação é de um jeito ou de outro. Pode até ser, depois tem uma nulidade judicial, enfim, os órgãos de controle. Mas naquele momento é o colegiado. Então, agora, se a presidência disser eu não vou submeter a voto, aí é questão de ordem. Questão de ordem, ela decide primeiro. Questão de ordem, seguir o regimento. Não, eu não vou submeter. Recurso ao plenário. Aí é a decisão do plenário. Então, o plenário, de qualquer jeito, ele vai votar. Agora, estabelecida a maioria, por mais absurda que possa ser, é a decisão do órgão colegiado naquele momento, que poderá depois rever, que poderá depois ter nulidade ou não. Então, Arquimedes, de forma bem objetiva, a questão está posta para o plenário. Certo? Se a presidência encaminhar a bom tom, ou seja, de acordo com o regimento, vai ser simplesmente pautar o assunto, é prioridade, e aí o plenário vota. Pode ganhar ou pode perder. Bom, né? Isso é natural, é da democracia, não há como ser diferente. E a questão de ordem também, é isso. Né? Pode ganhar ou pode perder. O colegiado, ele funciona como uma pessoa, ele é uma pessoa naquele momento, ele é um órgão, ele decidiu ali, está valendo a posição dele, não tem como ser diferente. Mesmo que depois haja consequência de nulidade ou não, dependendo do absurdo. Por quê? Porque a decisão dele pode ser ilegal. Por exemplo, o órgão colegiado pode ter uma decisão ilegal? Pode. Digamos que ele decida excluindo um conselheiro, ou então coloca um conselheiro que não é para votar, sei lá, qualquer absurdo. Isso tem controle para isso. Mas naquele momento vale o órgão colegiado que está funcionando, é o plenário. É isso que eu tenho a dizer. Só. Obrigado. Carmen. Bem, gente, o que eu queria dizer a vocês é que essa questão é realmente uma questão de interpretação da lei, certo? O que eu vi no judiciário, inclusive, contrário, foi nesse sentido também, que vai da forma como você interpretar, ou seja, você tem a previsão dos institutos, tanto a progressão como a promoção, tem lá os requisitos para as duas, certo? Só que, da mesma forma que a Procuradoria Federal vem dizer que estaria sendo ilegal reconhecer isso, do outro lado, no nosso entender, estaria mais ainda, porque não tem amparo legal. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí vem, e a responsabilização? Onde é que ela entra? Quando eu digo que, a meu ver, não, e olha que eu tenho muitos anos de defesa, né, de servidores públicos, atuando na defesa de servidores públicos, e conheço muitos advogados da União. Inclusive, eu vou dizer, eu consultei um sobre isso, porque eu achei tão absurda a fala do procurador, que esse que eu consultei, ele atua como consultor jurídico, exatamente nesses pareceres. E eu cheguei para ele, de uma forma bem geral, e disse, me aponte qual é o normativo da AGU, que diz que a reitora ou qualquer conselheiro não teria direito à defesa, caso houvesse alguma imputação de responsabilidade. E aí ele me mandou o normativo, que é a portaria da AGU número 428, que fala assim, só para vocês assim, não terem dúvida nenhuma, que é uma questão de interpretação e que a AGU, nesse caso, ela tem a obrigação de defender, na verdade, se houver algum tipo de acusação.
A portaria diz: é vedada a representação judicial do agente público pela AGU e pela Procuradoria Federal, quando se observar ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a orientação, se existente, do órgão de consultoria ou equivalente competente, salvo se possuir outro fundamento jurídico razoável e legítimo. Entendeu? Então, esta exceção é a mesma exceção que tem na lei de improbidade. Ela exclui, certo, a responsabilidade, no caso, como eu li para vocês também, ainda que não configure improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Entendeu? Então, se a gente está tratando de um caso que é interpretação, eu estou interpretando a lei de uma forma, mas eu tenho essa previsão legal. Eu tenho, existe lá os requisitos para a progressão e para a promoção. Agora, repito o desafio. A AGU me mostre qual é o artigo que estaria sendo descumprido. Eu não consigo enxergar isso de maneira nenhuma, que pudesse responsabilizar. Tem um acordo do TRF que ele diz isso também. Foi desfavorável, e ele disse que quem vai dirimir isso é o STJ, porque não há previsão legal para essa questão, inclusive da interrupção pela promoção, entendeu? Então, assim, eu acho que está muito claro. E com relação à fala de Hélio, quando diz assim, não é legítimo, eu também fiquei com essa impressão, sabe por quê? Por 2 motivos. Porque não há previsão na lei clara e o parecer nada mais é da AGU, da Procuradoria Federal, do que uma retirada de direitos. Isso já vem ocorrendo. A cada parecer, se você for ler, ele está sendo modificado para a retirada do reconhecimento da valorização do docente. Entendeu? Eles aprovaram, os 2 institutos dispuseram sobre os requisitos, e aí, quando eles viram essa questão de que a aceleração da promoção, né, ia dar aquele salto de classe, eles simplesmente negaram isso, e a partir de dezembro de 2024, não existe mais. Aquele trechozinho que eu falei para vocês. A aceleração, ela não precisa do cumprimento de interstício. Então, por que ele vem dizer que o interstício da aceleração não pode ser computado? É totalmente contraditório. Então, se tiver que dizer, a administração que aprovar essa resolução está agindo legalmente, eu também vou dizer, e a AGU também está agindo legalmente, mais ainda, porque ela não tem nem previsão legal para isso, para dizer que há interrupção do prazo. Onde é que está isso na lei dizendo? Para mim, não há muita discussão sobre isso, não, sabe? Acho que é interpretação. Vamos respeitar a interpretação deles, mas eu quero que eles fundamentem melhor para isso, certo? É isso, Lobão. Pessoal, a gente está com 2 horas de reunião, então vou propor que a gente encerre aqui, eu acho que foi uma boa discussão, e vou dar os informes como as coisas estão caminhando aqui para quinta-feira. Oi, Amanda, desculpe, você está com uma levantada, pode falar, querida. Oi, tudo bem? Boa noite, eu sou Amanda, sou do IFAM, aqui do Amazonas. Eu não quero ocupar o tempo de vocês, como vocês já estão encerrando, eu gostaria de falar no particular, com alguém que possa esclarecer algumas dúvidas. Não sei se você, Davi, se teria um tempinho para esclarecer umas dúvidas. Eu não quero ocupar o tempo de vocês, porque eu estou chegando aqui hoje, soube por um colega no corredor que havia essa reunião, então ainda não entendi direito muita discussão. Então, para não prolongar, se você puder passar o seu contato e eu puder me esclarecer algumas questões, eu te agradeço, porque aqui no IFAM ainda não ouvi, né, nenhuma discussão acerca das quais vocês estão fazendo aí. É isso. Amanda, meu contato já está aí no chat, pode copiar, pode mandar uma mensagem para mim, pode ligar para mim, pode ligar até na hora que terminar a reunião, que eu lhe atendo, sem nenhum problema, tá? Pessoal, então deixa eu dar os últimos informes.
que é que nós vamos fazer, né? Nós estamos aí com uma semana muito cheia, né? Nós temos o Consuper quinta-feira, temos sábado um ato em Patos, né? A primeira coisa que eu faço é convidar todos os servidores do IFPB para se inscreverem na caravana, né? A caravana que vai a Patos, ela vai sair de João Pessoa por volta de meia-noite e de Campina Grande por volta de 4 horas da manhã, né? Vai ter uma plenária em João Pessoa quarta-feira que vai definir os últimos detalhes, né? Então, é muito importante para a gente lutar contra a reforma administrativa, que, nesse momento, nós estamos numa boa ofensiva, tá, pessoal? Então, é muito importante que as pessoas participem ativamente. Então, tem uma caravana saindo de Campina Grande, outro saindo de João Pessoa para Patos. A segunda informação, e aí eu quero, olha, tem pouca gente aqui, mas, por favor, fique aqui, eu quero a opinião de vocês. A segunda questão é sobre o Consuper. Nós decidimos que vamos fazer o Consuper em assembleia em João Pessoa. O Consuper é online, então nós pedimos aos conselheiros de João Pessoa, que moram em João Pessoa, na região, que vá para o campus, fiquemos juntos numa sala para nos articular melhor, nossas intervenções, tá? E fazer uma assembleia, que a base também vá para esse local. A ideia é que a base participe de uma assembleia junto conosco. Então, quinta-feira tem assembleia a partir de 9h30, tá? Então, a gente quer... 8h30 a gente vai estar lá na sala participando. Então, 9h30 vamos dar os informes, como é que está. Então, participem dessa jornada aí com a gente. Quinta-feira, eu não sei se o Zé Marcos está garantido. O Lucas pode dizer alguma coisa? O Zé Marcos está garantido para quinta-feira? Tá sim, Lobão. Tudo certo. Quinta-feira no Zé Marcos, a partir de 8h30 da manhã, 8 horas da manhã. Então, eu vou estar lá às 6 horas da manhã, conversando com todo mundo que for entrando, para que a gente, 8h30, tenha muita gente lá na sala. Então, é importante que muita gente vá para a sala. Agora, eu quero a opinião de vocês. Queria a opinião de vocês agora. A gente pode solicitar que as votações que aconteçam, seja ela no requerimento, seja ela no parecer, que ela não se dê de forma sumária, que ela se dê de chamada, voto individual, que as pessoas sejam chamadas nome a nome para votar. E aí eu quero a opinião de vocês. Isso é bom? É bom para a gente que a gente solicite lá na hora que o voto seja nominal, né, personalizado, cada um diga sim ou não, né? Vamos lá, na pior hipótese, né? Que for votada o parecer, o nosso requerimento, se vai ou não colocar na pauta, se a reitora insistir em não colocar. Então, nós pedimos o voto nominal. Vai lá, Macedo, dê sua opinião. Eu acho que sim. Até eu sugeri um pouco diferente, né? Que era aquela questão da visibilidade aos conselheiros de como votaram. Eu acho que sim. Até porque eu acho que é essa ideia que eu apresentei anteriormente. Ninguém ali está votando por si, né? São representações. Então, esconder o quê? E daí o voto no chat, ele esconde, né? Porque fica aquela coisa passando rápido ali e ninguém consegue identificar direito. Eu acho que sim. Minha opinião é favorável. Davi, posso fazer só uma pergunta rápida para a doutora? Oi, Ivo, pode sim, querida. Doutora, eu acho que sim, que eu já fui muito tempo do Consup aqui do Mato Grosso, doutora. Parabéns pela sua explicação, nota 10, viu? Não tem como a senhora, eu acho que, avaliar o mandato de segurança preventivo, considerando que no regimento já estabelece que obrigatoriamente tem que ser avaliado na próxima reunião do Consup. A senhora não acha que a senhora podia avaliar no mandato de segurança? Já chegava na reunião com a liminar. Pode, é uma hipótese, né, de fazer isso também. Essa possibilidade. Obrigado. Carmen, vamos conversar sobre isso? Se for um caso, pode dar entrada amanhã? Não, amanhã fica muito em cima, né? Não dá para... Teria que ser preventivo, a gente tem que reunir uma vamos conversar amanhã. Vamos conversar amanhã. Tá certo. Já despacho direto para o juiz. Que a gente pode requerer o voto nominal. Certo. A gente pode requerer o voto nominal. Várias vezes já foi requerido o voto nominal, até para verificação de quórum, e várias vezes o voto foi feito de forma nominal. Então, é possível, sim, requerer o voto nominal.
Então, pessoal, não tendo nada a discutir, quinta-feira eu quero todo mundo lá na sala do Zé Marques.